Interessante, irmã, que se eu descer um pouco, alguém vai orar por mim aqui. Então eu tenho que ficar em cima, porque ou senão o Nelson vai orar. Porque senão vai pensar que a criança orando por criança, né? Aquele negócio todo. Mas é brincadeira. Gente, aqui está os anciãos, a diaconisa, os diáconos, o Ministério da Mulher, está tudo aqui. Ministério Infantil, está aqui. Música está aqui. Desbravador, porque está aqui. É verdade, irmã. Porque daqui uns dias, não sei se eu estou aqui, né? É verdade. É a vida. Por isso que a gente tem que colocar tudo que tiver no nosso alcance aqui. Essa me pertence, tá? Então, ele vem... Ah, é verdade. Ganhei a questão, Nelson. Isso. É por... Ele vem, você vai... Nossa... Ó, bom, cadê seu filho? Tá, ele vai lá, então tá certo. Ele vai lá abençoar seu filho e você vai estar abençoando. Vocês repararam? Abençoando. Depois que você fizer a oração, dá para ele que ele também vai abençoar. Vocês são ordenados pela igreja e perante Deus, você estará dando as bênçãos sacerdotais, que vocês são sacerdotes, para as nossas crianças. Amém. Então oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças damos, meu Deus, por o Senhor ter nos escolhido para estar na liderança da nossa igreja aqui na terra, meu Deus. E pedimos a companhia do Santo Espírito do Senhor, que venha abençoar essas crianças, meu Deus, que seja o futuro nosso aqui na terra, meu Deus. Que o Senhor esteja com todos eles, meu Deus, uma bênção especial para todas as crianças e também para os pais, meu Deus. Como a lição da escola sabatina fala para nós saber se dar com a família. Então nós venhamos saber ensinar os nossos filhos e se dar com nossas famílias, meu Deus. Isso são bênçãos que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Continuando, Senhor, é uma alegria estar aqui com essas crianças, com os irmãos, com a sua igreja, nesse dia tão especial, dia do Senhor, mas também um dia em que a igreja tem separado para que a gente, como igreja, lembre-se desses futuros, dessa igreja, que são as crianças. Sabemos que é uma responsabilidade muito grande, Senhor, no mundo em qual a gente estamos vivendo. Mas pedimos a direção de Deus sobre os pais, sobre as mães, sobre a liderança da igreja, que nós sejamos exemplo para essas crianças. Sabemos, Senhor, que elas na escola, na rua, elas já passam por as suas lutas. Mas em nome de Jesus, pedimos que o Senhor esteja na direção de cada vida, de cada criança que está aqui. Abençoe-nos, Senhor, por esses momentos especiais. Esteja com a irmã que vai ministrar a palavra. Esteja com o Ministério Infantil. Esteja com os professores, as professoras. Que todos nós juntos possamos fazer o melhor na ajuda do desenvolvimento do caráter dessas crianças. Pedimos com as suas bênçãos e a direção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, filho. Oh, que bênção. Irmã, obrigado por essa bênção. Bom, se eu fosse falar para os adolescentes que eu ia pregar agora, né, seriamente, alguém ia acreditar? Vocês iam acreditar? Bom, antes de mais nada, eu gostaria que a igreja soubesse, eu deixei em mãos uma declaração que a nossa igreja tem para com abuso infantil e problemas sexuais também das mulheres. Vocês sabem que nós temos nosso departamento do Ministério da Mulher, que é um departamento que ele trabalha junto com todas as igrejas. Nós temos essa declaração aqui, que quem quiser pode entrar lá no Centro White do UNASP, vocês vão ter 2 folhas que
que tem, eu diminuí muito e deixei para depois distribuir para vocês. Eu vou ler alguma coisa e eu gostaria que vocês soubessem qual é o critério que a nossa igreja tem referente a abuso sexual, a problema de pedofilia, a problemas também de... vamos dizer, é que se a gente usar o termo, a gente fala ao feminicídio, mas a gente vai falar assim, mas na nossa igreja nunca aconteceu morte de mulher. Nossas igrejas, eu não vou contar em que igreja aconteceu, porque eu não quero atravancar isso. Mas se eu parar aqui, eu posso contar várias igrejas. E não é só aqui em São Paulo, é fora também. A nossa igreja tem critério também, ela tem uma declaração com a preocupação com o comportamento sexual do marido e da mulher. Isso é declarado, a irmã Ellen White, é texto da irmã Ellen White, e eles passaram isso aqui para nós, igreja adventista. Eu fui dar palestra uma vez numa igreja católica, antes de começar eu vou falar para vocês, porque a moça me viu dando, ela me conhecia e falou assim, Noemi, você mexe com adolescentes, eu gostaria que você fosse na igreja católica falar. Então, nós como adventistas, a gente esconde alguma coisa? Nós seguimos o nosso mandamento, nós temos as nossas doutrinas, são 28, nós temos o manual da igreja, quais são os critérios que a gente usa, e eu falei para ela, eu vou falar, eu estou indo da palestra na igreja católica, eu estou dando a palestra como adventista. Eu não estou dando a palestra sem ser fora da minha doutrina. Aí vem padre, vem os seminaristas, estavam lá todo mundo. E eu comecei a falar sobre o abuso da mulher, abuso de homens, que tem homens que é abusado. Eu fui pregar na minha igreja, e quando eu estava saindo, o sogro do meu sobrinho falou para mim, Noemi, eu sou abusado em casa. Eu falei, não acredito, eu vou falar com a sua mulher. E sabe por que ele era abusado? Porque ele não queria lavar a louça. Não queria lavar um banheiro. E aí ele falou que ele era abusado. E eu tive que falar para ele, não tem lei Chico da Penha para vocês. Homens não tem, tá? Se a mulher bater em vocês não lavou o banheiro, não lavou a louça, não tem Chico da Penha para vocês. E eu estava falando lá e eu comecei a falar sobre o abuso. E eu cheguei e esqueci que eu estava na igreja católica e falei assim, muitos padres, parocos, eles fazem o quê? Eles se abstêm do quê? Eles se abstêm do quê? Igreja, do sexo. De casar, porque o casamento tem um relacionamento sexual. E eu falei assim, e eu queria saber, eu queria que um homem viesse aqui para mim mostrar onde está na Bíblia que Deus falou que não era para casar. E eu esqueci que eu estava na igreja católica. Aí eu vejo uma pessoa lá. Aí eu falei, pode vir, irmão. Porque a gente é acostumado na igreja, mas todo mundo de irmão vai, pode vir. Aí veio o moço lá, né, com aquela cara que eles veem assim. Aí eu olhei, olhei para um lado, santo ali. Eu falei, caramba, eu estou na igreja católica. E eu vou estar falando. Aí ele veio. Aí, quando ele vem, meus adolescentes, aonde eu vou, como professora que eu sou, eu falo assim, tá aqui. Me mostra aí onde tá. Só que eu dei a minha. Ele falou, não, vou pegar a minha. Eu falei, não. A Bíblia é uma só. Porque vocês sabem que a Bíblia é católica. Não estou falando mal da igreja católica. Por favor, se tem alguém aqui católico, por favor, não se sinta ofendida, que eu estava lá falando isso. Eu falei, lá tem Macabeus, tem Judite, tem um monte de coisa. Aí ele falou, não, eu vou pegar na minha. Eu falei, não quero que você pegue na sua. Eu quero que você pegue na minha. Na minha você vai pegar e na minha você vai abrir. É na minha que você vai mostrar. Ai, não, mas você tem doutrinas. Eu falei, não, tem hermenêutica. Eu falei, eu não estou falando, eu estou falando Bíblia. Se eu levar essa Bíblia lá numa igreja, lá no fundo, uma igrejinha pequenininha da porta aberta, eles vão ler aqui. Eles não vão pegar a Bíblia da igreja católica.
Ele ficou sem graça, eu falei, vai lá e me vê em Gênesis, onde Deus fez a criação. Abre aí. Aí falou que homem e mulher, aí casou, né, Adão e Eva, e né, foi uma festa, porque muita gente só pensa que casou e teve festa, teve comida, e teve verdura, e teve fruta, e o casamento. Aí eu falei assim para ele, dá para você me explicar onde diz? Aí continuei a dizendo, e hoje eu vou dizer para a nossa igreja, que é minha também. Quando alguém diz sobre abuso, você pensa em... eu vou usar um termo que eu não gosto de usar, mas eu vou usar para vocês entenderem. A gente fala assim, bicho e viado só na casa ao lado, não é um termo? Todo mundo usa, bicho e viado só na casa ao lado. Gente, se vocês soubessem quanto abusos sexual, abuso físico, e cadê o diretor de desbravadores? Você é um abusador, tá? Hoje tá chovendo, os meninos vão andar lá, eu já fui nessa pedra, é muito linda, só que tem sapo. Eu tenho medo de sapo. Você perguntou se os desbravadores têm medo de sapo? Sabe por que eu saí dos desbravadores e fui para os aventureiros? Porque eu tenho medo de sapo. Fiquei no NASP 8 anos. E quando chovia, que eu pedia carona para os pastores, eu falava assim para ele, tem condição de você me levar até a porta de casa? Por causa de quê? Por causa do sapo. Vocês já viram, todo mundo fala, o sapo é bonito, ele praga. Vocês já viram o zoião? Gente, vocês já viram? Sapo não pula, sapo anda. Sapo anda, não pula. Eles, olha, lá em Engenheiro Coelho, não. Engenheiro Coelho eram uns bichos desse tamanho. Gente, vamos mudar de assunto. E para vocês verem, sapo é praga. Foi aonde? Que praga foi? É ranque, é parente do sapo, meu filho. Se ela não tiver o namorado dela, que é o marido dela. A terceira praga. Então, vocês já viram. Você viu como você já está fazendo? Abusando das crianças que têm medo de sapo? Eu não ia. Eu até queria ir, mas não vou. Tem sapo, está chovendo. Eles vão estar lá e ficar assim, cofe, né? É horrível. Voltando à pregação, já desanuviamos todo mundo. Antes de mais nada, eu fazer outro anúncio. Esse anúncio era para você, tá, diretor? Porque tem sapo. Eu falei, meu Deus, alguém tem uma observação? Quando você falou, eu ia levantar. Tá chovendo e tem sapo. Quase eu falei. Mas eu falei, eu vou baixar a mão, porque se tiver alguém com medo, já levantei a lebre, então é melhor não levantar. Eu trouxe jogos, tá? Antes de mais nada, eu sou psicopedagoga, sou professora de história, tá? Fiz direito, aí quando eu não tinha nada para fazer, eu comecei a estudar, tá? Ano que vem, esse ano, julho, eu estarei fazendo psicologia, porque psicopedagogia eu fiz, eu sou psicopedagoga. Por isso que eles me chamam para palestra, tá? Então, eu vou querer que todo mundo... Peraí, deixa eu ver, meu amigo, você acha que eu prego a 1? A 1 é dos aventureiros, tá aqui. A 1 é dos aventureiros. A 2 eu não chicoteio eles. Sabe aquela conversa que nós tivemos lá em cima? Eu não chicoteio ele. A 2. A 3 eu passo a mão. A 4 eu não posso pregar agora porque eu tenho que pregar sobre a violência. Qual que eu prego? Sabia. Já estava pronta aqui. Todo mundo... quem tem celular? Tá. Celular vai ficar dentro da bolsa desligado. Porque professor é chato. Não leio a Bíblia no celular. Não leio. Porque o diabo usa a hora do celular. Deixa eu contar para vocês. Vou contar do meu irmão na minha igreja Vila Medeiros. Rubens, eu não sei, ele prega para vários lugares. Você conhece meu irmão? E o Rubens, meu irmão. Tá. Outro dia, então você conhece, eu já vou falar mal. Eu sou irmã dele, ele é o primeiro, vem a Miriam, depois eu. Então, eu sou a caçula, não sou a caçula, porque minha mãe teve 8. Então, vocês veem, crescer e multiplicar. Multiplicaram. Eu estava na galeria. Um sábado que eu estou sempre pegando fora, vendo as igrejas, estou eu lá. E, de repente, na galeria, eu estou olhando o Rubens, gravando, olhando. De repente, eu dei uma olhada lá de cima. Rubens no Facebook. Eu falei, que é isso? Saí. Eu tenho uma caixa. Eu falei para os meus adolescentes, não falei?
Eu tenho uma caixa desse tamanho, que diz, tem a imagem de Jesus com um celular na mão. Ele diz assim, o meu Jesus, na caixa. Já falei com homens de várias maneiras. Você sabe quantas maneiras Deus falou com os homens? Sabem? Falou pelo fogo. Falou pelo vento. Não falou? Que passou uma ventania, passou isso. Que Jesus estava no quê? Um ventinho bem suave. Mas ele falou assim, na minha caixa fala. Mas eu nunca falei até hoje com o homem pelo celular. Então, desliguem. Porque eu saí de cima com a caixa e fiz a caixa assim, irmão. Eu era caçula, ele não podia, né? Mostrei a caixa para ele. Abri a caixa e fiquei olhando para ele. Ele, Noemi, vocês conhecem ele? Noemi, eu com a caixa aberta. E meus adolescentes tudo lá olhando. Ele falou, eu quero ver. Aí fui numa outra igreja. Falei isso do meu irmão, tá? Fui numa outra igreja. Eu não vou citar o nome de pastor, porque é feio, né? A gente dedurar o pastor. O pastor aqui na frente. Eu pregando o pastor no celular. E eu vendo ele mandando mensagem no zap. Eu falei, o que é isso? Aí virei pro pastor. Saí de lá de cima. Né? Eu sempre levo minha bolsa, uma bolsona. Peguei minha caixa. Eu falei assim, quando Deus mandou, alguém me convidou. Alguém me convidou e Deus falou, vai Noemi, eu estou aqui. E Deus mandou, eu vim. E eu vim, por isso que eu falo, celular não adianta, o pessoal entra em compras, já vi entrando em Mercado Livre, já vi pessoa procurando compras. No Zap, então, jogos, então, dentro da igreja, nem fala. Eu só estou falando isso, gente, porque Deus mandou eu falar isso. E eu falei para meus adolescentes, falei ou não falei? Falei ou não falei? Primeiro, para adolescente, eu já faço assim. Eu não trouxe minha caixa, mas deixei falei, todo mundo que tem celular, bota aqui na mesa. Eu tinha um amigo, será que ele está aqui? Vocês viram ele? Eu não estou assim meio enxergando. Está aqui. Não é? Você quer que eu cite seu nome? Não precisa, né? Nem adianta esconder. Eu cito o nome, não vou citar para não passar vergonha. Estou tratando um negócio, eu pensei que ele era empresário. Falei, você quer que eu ligue? Eu resolvo o assunto para você no celular. E a gente passando a lição. E ele, você quer que eu resolva? Falei ou não falei? Falei para ele, eu resolvo o assunto para vocês. Porque quando eu vou para a presença de Deus, quando você está trabalhando, vocês conseguem falar com alguém de casa? Você consegue falar com o médico? Vocês, quando estão trabalhando, vocês têm uma vontade de ir no banheiro de 5 em 5 minutos? Vocês têm vontade de beber água? E por que quando a gente chega na igreja? O povo chega na igreja, o povo tem uma mijadeira que deveria ter um urologista fazendo exame, colhendo urina de todo mundo, porque é uma saída para o banheiro, é uma bebeção de água que só Deus na causa. Falando nisso, desculpa, irmãos, é que professora é assim, a gente chama atenção mesmo, puxa a orelha. Vou lá, tá? Eu quero que todo mundo abra em São Mateus 21:16. As pregação tá aqui, se ninguém quiser acreditar, tá? Aqui, mais essa aqui e a outra aqui é fora do nosso contexto. Deixa a criança em paz, irmã. Vou puxar a orelha dela. Vamos lá, todo mundo. Todo mundo. Se alguém não encontrar, tem em Marcos também 10:14, tá? Mateus 21:16. E tem Marcos também, que eu vou falar sobre as duas coisas. É ali, tá? Vamos lá. Amém ou misericórdia? Vamos lá. Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca leste da boca de pequenos e crianças de peito tiraria o quê? É porque é o verbo tirastes. O quê? Gente, não escutei, a igreja não responde. O quê? O que significa o perfeito louvor? Cadê a irmã que estava com a menininha aqui? Cadê a irmã? Saiu. Tá vendo? O que acontece? Muitas vezes as nossas crianças estão aprontando, conversando, e a gente pensa que as nossas crianças não estão prestando atenção. O verso está aqui.
É porque eu dei 2, né? Mateus 21, 16 e Marcos 10, 14. Porque uma quase coloca quase com a outra. Porque uma diz, deixai vir a mim os pequeninos, que é Marcos, e a outra que sim, aqui Deus disse assim, eu gosto de ler bem assim. Sim, nunca lestes da boca do pequeno e criança de peito, tiraste o perfeito louvor? É Karen ou Karina? É. Thalita? Taila, onde eu achei esse nome ser, Karen? Eu escutei errado, você viu? Eu achei tão bonitinho sua filha vindo aqui, aí tinha gente olhando, aí veio uma pessoa. Nem vou dizer. Não, mas nem vou dizer, eu sei que eu vi a coruja do jeito que estava. Você acredita que ela estava ali? E pode ter certeza que ela estava querendo soltar algum som, algum louvor. E sabe o que nós, mães, fazemos? E principalmente diácono. Tem algum diácono aqui que é brabo? Aquele que é. Vou contar uma experiência, porque eu gosto de contar o que aconteceu comigo, por eu ser hoje professor de adolescentes. Tinha um irmão na igreja que se chamava Neco. Aquele irmão ali, o senhor é diácono? Não, esse aqui é, na frente. O irmão é diácono. É um ponto estratégico que ele ficava. Então era assim. Meu pai e minha mãe trabalhando na igreja. Meu pai muitas vezes estava na frente fazendo a coisa. Minha mãe das crianças, ela tem 84 anos. Qualquer dia desse você chama ela para pregar, você vai ver. Todo mundo fala, ela não tem 84 anos. Uma mulher dinâmica, sempre trabalhando com as crianças, até hoje. E nós lá na frente, vocês sabem como é filho de... o pessoal das crianças. E aí balançava o pé e corria. Aí o irmão estava lá. Aí o Neco nós ia aqui, faz de conta, muitas vezes passava por aqui e ia lá para a igreja. Aí o que acontecia? O Neco pegava e trazia a gente. Botava assim. Aí ia fofocar para o meu pai. Fofocar para o meu pai e para minha mãe. Aí a gente ia para a igreja de tarde, aí depois de noite eu não queria voltar para casa. Eu sempre tinha um aniversário, eu sempre tinha alguém que me convidava para almoçar. Por causa do quê? Eles iam fazer o quê? Me bater. Irmão, como eu queria pegar o irmão Neco. Mas está morto agora. Do mesmo jeito quando eu queria pegar a irmã Ellen White. Vamos lá dizer o que Jesus fazia. Agora eu gostaria que a igreja parasse e lesse, antes de mais nada, que eu já dei um puxão de orelha nas mães, que briga com as crianças, a não ser que ela esteja atrapalhando as atividades da manutenção da igreja, quebrar alguma coisa. Mas se ele estiver vindo aqui, tem criança que gosta de vir aqui e sentar aqui. Alguém já viu isso? E quantas mães, vó, os irmãos, todo mundo quer tirar a criança. Aí vamos agora para Marcos 10, 14, que vai dizer a mesma coisa que eu quase disse, só que diz em outras palavras que eu quero que vocês entendam. Marcos 10, 14. Aí o que acontecia? Jesus, amém ou misericórdia? Amém. Prestem atenção. Diz lá, eu quero que alguém da igreja leia para mim. Pode ser um pai ou uma mãe. Ou alguém que queira ler. Leia para mim. Quantas Bíblias diz não os embaraceis? Porque tem várias versões. Hoje eu mostrei para os adolescentes. Mostrei? Então vamos lá prestar atenção. Estava aqui Jesus na frente, pregando, e os pais trouxeram para Jesus abençoar. E aí, o irmão ali falou, o que é isso? As crianças, tá atrapalhando, Jesus quer falar com a gente, e as crianças, cadê? Por quê? Quando Jesus disse, ele falou, não, para tudo. Para tudo. Deixar vir a mim, pois dos tais é o reino. Para tudo. Vamos refletir nisso. Se o reino dos céus tem que ser tal qual igual criança, por que
eu, da igreja, impeço que as crianças venham na frente? Tem uma parte na Bíblia, que daqui a pouco eu vou ler lá para vocês, e uma parte que a irmã Eloete fala também. Ela fala assim, que nós deveríamos ser como o quê? Para herdar o quê? Por que será? E por que será que a igreja, nesse momento, não permite que a criança faça alguma coisa? Jesus dá liberdade às crianças, e nós como cristãos não damos. Em Mateus 19:4, Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino do céu. Eu vou parar um pouco e vamos imaginar. Como ele tratava? Jesus falava assim, eu quero menino. Jesus falava. Como Jesus tratava as crianças? Como nós tratamos? Nesse momento, eu gostaria de ouvir uma coisa. E depois eu vou entrar numa maneira mais séria. Uma tratar. Criança cheia de alegria, és bem-vinda entre nós, amada és, herança do autor da vida, dádiva de Deus. Linda, os teus dias na terra contarão com as bênçãos do Senhor, nem um dia sequer te faltará o mais perfeito e puro amor. Criança cheia de alegria, és bem-vinda entre nós, amada és, herança do autor da vida, dádiva de Deus. Abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia sobre ti, levante o rosto. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia sobre ti, levante o rosto e te dê a paz, e te dê a paz, e te dê a paz.
cheia de alegria. Amém. Nós não combinamos, não. Não combinamos nada. Hoje eu falei sobre uma coisa para os meus adolescentes e vou falar com vocês, pais. Todo mundo está sentado, família junto, filho, todo mundo junto? Gostaria que vocês pudessem sentar, porque agora o que eu vou falar vai ser sério para vocês, pais. E filhos também. Adolescentes, lembra aquilo que eu falei? Está em Efésios 6, 9. Tá? Lembra o que eu falei? Está em Efésios 6, 9. Eu estava ali, ela estava cantando, me deu o insight. Todo mundo está sentado, filho, pode sentar com o pai. É horrível, mas eu aprendi. Hoje eu tenho 14 anos, eu tenho 54, tá? E sento, quando eu estou no Jardim Brasil, sento eu, aí a Esther, a Raquel, a Mara, o Gerson é pastor, então ele está em Joinville, Santa Catarina. Todo mundo senta junto da minha mãe. E aí o pessoal fala assim, por que acontece isso? Minha mãe falou, desde criança a gente ensinou. Não sai, nós não saíamos. Fora o irmão Neco que ficava falando. Eu quero que vocês, pais, peguem pais e mães. Eu quero que vocês peguem e anote. Antes de mais nada, eu vou falar de cor. O 5º mandamento que nós falamos hoje sobre mandamentos. Não falamos sobre mandamento? E o 5º mandamento é o 5º mandamento? É o 5º mandamento? É o 5º mandamento. Porque o 4º é lembra-se do dia do sábado. Então, vocês lembram qual é o mandamento que eu gostaria que a igreja falasse? Qual que é o 5º mandamento? Para que te prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É promessa, não é? Se eu quebrar essa promessa, o que acontece? O que acontece? O que acontece, igreja? Eu morro. Morro ou não morro? Morri, ele falou. Ele falou, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quantos aqui já foram filhos, pai e mãe? Quantos foram? Ninguém foi filho. Quantos foram os filhos? Todo mundo foi filho. Passou para ser filho. Passou ou não passou? Vocês não foram crianças? Tem uns que não parecem criança. O Neco não parecia. Mas ele é morto. Eu posso falar dele porque ele é morto. Mas ele parecia que não era criança. Aí, minha mãe e meu pai sempre lembravam pra gente. Porque criança, nós somos o quê? Nós somos tudo. Errados. Nós somos mula de Balaão, fiote de Nabucodonosor. Nós somos tudo. Os adolescentes e as crianças, não são? São ou não são? São ou não são? Aí, quando eu era criança, eu fiz questão de ler, fazer o ano bíblico, que meu pai falava pra gente fazer, e eu fiz o ano bíblico. E quando eu estava fazendo o ano bíblico, eis que eu cheguei, ninguém conta, pai não conta isso, mãe não conta isso, ninguém conta. Na minha Bíblia diz assim, olha só, o lar cristãos, filhos e pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o quê? Todos os pais esquecem. Eu quero que adolescentes ou um jovem que ainda não casou, leia essa parte para mim. 6:9. Alguém? 6:9. Lê, minha filha. Lê, amigo. Cadê você? Amigo aqui, não quer ler? Vamos ler. Efésios 6:9. Alguém vai ler para mim? Ninguém? Pode, se ninguém quer ler. Aqui. Eu
quero uma Bíblia, que alguém tenha uma Bíblia que diz assim: pais, não provoqueis a ira dos seus filhos. Tem alguém aí que está aí com isso na Bíblia? A minha também está igual a da irmã. Tem alguma Bíblia? Não sei se é a Nova Internacional, mas a da irmã pode ler. Aqui, leia. E vós, pais. Isso, leia bem alto, que eu quero bem alto. Tá. Para todo mundo escutar. E vós... Tá bom. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e a demonstração do Senhor. Que beleza, né? Ó, vocês escutaram? Vocês escutaram? Alguém já viu o pai contar sobre isso? Na Bíblia? Me diz. Eu quero saber, um pai leu assim: honra teu pai e tua mãe e eu não vou provocar iras em vocês. Porque na Bíblia diz, alguém já escutou o pai falar isso? Passa agora para mim aquele outro. Já está passando? Tá. Muitas vezes, eu estava falando para os meus adolescentes, que minha mãe falava assim para mim: Noemi, vai arrumar seu quarto. Aí eu falei: mãe, eu vou dormir daqui a pouco, vai dar de noite, eu vou dormir, não preciso arrumar um quarto. Não é verdade? Vou dormir, não preciso. Minha mãe: vai arrumar seu quarto, porque a Bíblia diz: honra seu pai e tua mãe. Minha mãe falava isso para mim. Jogava na minha cara, e a irmã leu ali adiante. Aí eu ia batendo os pés. Ai, que vontade de dizer umas verdades para minha mãe. Mas eu não podia dizer, porque ela já tinha me lembrado: honra teu pai e tua mãe. Porque se você não honrar, você morre. Mas ela disse: mãe, provoca ira, porque minha mãe ficava assim: Noemi, eu não vou falar de novo. Noemi, se você não for arrumar seu quarto, eu não vou dizer de novo. Ah, Noemi, se você não for arrumar seu quarto, quando seu pai chegar, eu não vou te bater. Mas eu vou deixar seu pai te bater. Era assim. E a Noemi era uma santa, né? Noemi sempre foi uma santa. Sempre apanhei do meu pai, eu era mais rebelde. Filha de Nabucodonosor. Rebelde, meu pai fazia assim. De manhã cedo, quando a gente ia orar, meu pai acordava a gente 5 horas da manhã para orar, toda a família. Gente, eu fingia que eu estava dormindo. Fazia para meu pai e minha mãe não me chamar. Aí meu pai já ia e falava assim: sua mãe já te chamou 2 vezes, vamos ver se você levanta. Aí já dava uns tapão, você já levantava contrariada. Olha a ira. Olha a ira. Olha a ira. Já chegava. E ainda mais, ele pegava o livro do Espírito de Profecia. Lembra que eu falei que eu queria pegar a irmã Ellen White pelo colarinho, dar 2 sacudidas dela? Ela ainda fazia eu ler. E a irmã Ellen White falava assim: paz. E a parte que meu pai falava: bate nela. Bata nos seus filhos para você o quê? Não ser humilhado amanhã. Está escrito, está no livro: educadores, professores e estudantes. Eu não sei a página, mas vocês podem ler que está lá. Eu li, eu fiz questão, porque meu pai dava ali, como eu queria pegar a irmã Ellen White. Eu falei: ainda vou crescer. Quando eu crescer, minha senhora, a senhora vai escutar: o cachorro não quis. E aí, o que eu fiz? A ira ninguém mostrava. Mostrava? Alguns pais leu para vocês: pais, não provoquem a ira. Como eu falei para meus adolescentes, ela pedia para mim arrumar minha cama. E a cama dela estava arrumada? Tá não. Tava não. E ainda falava assim: agora que você já arrumou a sua, vai lá arrumar a minha. Ai, que vontade. Vocês entenderam? Não, vocês entenderam? Agora eu pergunto. Volta lá no da irmã que está marcado lá: pais, não provoqueis a ira dos seus filhos. Volta lá. Eu vou falar sobre isso. Aqui diz: e vós, senhores, que diz aqui o pai e mãe, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está no céu, e para ele não há acepção de quê? Aí eu vejo assim, palavras ferem, do mesmo jeito que eu levantar a mão para os adolescentes. Vida sexual. Eu falei sobre mim e falei sobre vocês, pais. Muitas vezes eu escuto pais falar assim: Noemi, na igreja os filhos vêm de um jeito. Quando você tá, eles estão em casa, eles mula de Balaão, fiote de Nabucodonosor. É assim que os pais falam para mim. E aí eu olho assim e falo assim para uns pais. Eu chego e falo assim: irmã, tu lembra quando era adolescente? Tu lembra? Indo na igreja, aí vão parar, para e pensa. Irmã, quando seus filhos forem adolescentes, você vai pensar do mesmo jeito que quando você pensava lá atrás, que a mãe era ruim.
Vocês separaram? Quando a moeda vira, os pais mudam. Quantos aqui só lembrava do honra teu pai e tua mãe? Quantos? Um monte. E não provoqueis a ira do seu filho, porque vocês se provocam. Tá, eu já falei mais de 5 minutos, vocês se contam na hora, mas é um absurdo. Quando vocês vão chamar a gente, é 8 horas, já fala, já deu 9h30. Vocês sabem que isso é abuso? Eu estava vendo uma reportagem, porque eu gosto de ver as coisas, e gosto de falar o que está acontecendo, e gosto de vivenciar o que está acontecendo. E aí a Xuxa, que agora não tem mais programa nenhum, né? Ela falou que ninguém podia sentar ali a vara. Como eu falei para os meus adolescentes, meninos, eu tenho 54 anos, mas eu me sinto uma menina de 14. Tem dia que eu falo assim para minha irmã, Esther, eu vou pegar a mãe, botar ela no meu colo e dar 2 chineladas nela. Porque ela fala assim, Noemi, você já fez não sei o quê? Já, mãe. Não, porque ainda não está pronto. Meu Jesus, a senhora foi lá ver se estava pronto? Eu falei, mãe de Deus, a senhora está ficando esclerosada? Não, agora sim, filha, agora é tudo. Porque esqueceu do que é honrar o pai e a mãe só porque pensa que tem 54 anos. O Rubens, uma vez brigou lá com a Luia foi dormir em casa. Minha mãe falou assim para ela, tu volta para casa. Se ele não sentar e conversar com você, amanhã eu subo lá. Mora lá em Santana, desse jeito. Nós continuamos sendo crianças. Do mesmo jeito que Deus nos ama, do mesmo jeito que Deus nos aborda quando Ele vai nos brigar, é o mesmo jeito que vocês têm. Só que nós pais esquecemos. Eu falo nós pais porque todos meus adolescentes são filhos. Eu não tenho filho, não sou casada, mas eu me sinto mãe de todo mundo. Quando eu chego, eu já quero abraçar, já quero proteger. E falei para os meus adolescentes. Hoje eu vou falar. Não falei que eu ia falar? Eu falei assim, quando eles pegam o mandamento, não é para vocês jogarem na cara do seu pai e sua mãe isso, viu? Vocês fazem as coisas antes de ele precisar, honra teu pai e tua mãe. Puxa a orelha também. Presta bem atenção. Quando a menina começa a namorar, tem nossos crush, a gente fica olhando ele. Aí a mãe fala assim, se trouxer rapazinho aqui, tem mãe que fala até pior. Trouxer homem aqui, vou mostrar suas calcinhas que você não sabe lavar. Vou mostrar que você nem a cama arruma. Tô mentindo? Não, tô mentindo? Você não sabe nem cozinhar um arroz. Olha lá o abuso. E o abuso é dentro da igreja, irmão. Eu não estou falando fora. Se eu começar a falar fora, é outra coisa. Quantas e quantas vezes eu falo para minha mãe, mãe, a senhora fala pro pai que eu vou trazer, eu estou namorando um rapazinho lá na igreja, vou mostrar sua calcinha, que nem o fundo sabe limpar. Gente, que vergonha. Que vergonha. Aí eu falava assim, a sua mãe falava isso para a senhora, porque ela saiu da Bahia e veio casar aqui, em São Paulo, a mãe dela não falou, não passou vergonha. Lençol, tu não sabe lavar. Por que você não sabe fazer um arroz? O arroz sai cru. A comida sem gosto. Era assim. Vocês não fazem isso? Não esculhamba a gente, deixa a gente nu. E aí eu falei para os meus adolescentes, eu falo, antes de vocês começarem a falar, vamos ler lá em Efésios 6:9. Não provoqueis a ira dos seus filhos. Sabe por que os adolescentes estão malcriados? As nossas crianças estão malcriadas? Vocês já pararam um tempo e falaram assim para ela, filha, o mundo não é nosso. Nós não estamos aqui nesse mundo para viver nele. Sabe por quê? Porque se sair uma criança aí fora, tem pedófilos, pega, mata, faz tudo. Vocês viram o anúncio que eu dei. Sabe por quê? Porque eu não avisei minha filha. Eu só falei assim para ela. Vai na escola, não olha para ninguém. Não fala com ninguém. É ou não é? Minha mãe falava assim, ó. Aqui é o caminho reto para a escola. Você não olha nem para a direita nem para a esquerda. Porque se alguém falar alguma coisa, você não pode... Então eu saí assim, ó. Não podia nem olhar para um lado nem para o outro, mas eu queria olhar. Ela não falava para mim o que o mundo lá fora está mostrando para as nossas crianças. Não é só para as nossas crianças. Eu estava lá passando a classe com os adolescentes e estava perguntando para uma adolescente, amei adolescente, não vou citar nome. E eu falei assim para ela, você já assistiu o filme tal? Ela falou, não.
eu estava até comentando aquele filme, aquele dos vampiros, que o vampiro era muito bonito e não sei o quê. Assistiu, né? Assistiu. Voltando à pregação, mais grave ainda, tem uma série na televisão paga que se chama assim, Lúcifer. Lúcifer, é esse o nome. E agora vai passar um T100, como fala em inglês, eu sou péssima. Alguém sabe inglês? Marca T100. Eles falam, fala lá no trem, como que é? Ah, não quer falar, tá bom, vai passar isso. Gente, eu faço pesquisa para os meus adolescentes. E eu parei um tempo na televisão, porque eu pago televisão por assinatura para minha mãe, para ela assistir o Novo Tempo. E aí doeu lá, parando, papeando na televisão, sapeando. E aí eu parei na série, não vou falar canal. E aí, Lúcifer. Eu falei, quê? Não. Falei, gente, peraí que eu já estou terminando. Aí eu falei, não pode ser. Não existe isso, não existe. Fui assistir. Gente, agora eu vou falar Noemi. Mas o Lúcifer era lindo. Alguém já viu? O homem não é bonito? Gente, bonito. Pensa num homem bonito. Tom Cruise, no chão. Brad Pitt, no chão. Aquele outro do Titanic, como que era o nome do homem? Leonardo, no chão. Menino, ele de frente e de trás. Não, eu vou dizer para você, ele no jeans. Agora vamos usar nossa mente, nós vimos tudo. Agora vamos usar a astúcia de Satanás. Por que ele colocou um homem bonito? Ele é bonito. Mesmo com o pecado ele tendo saído de lá, ele é bonito. E o que ele está fazendo agora? Ele está se mostrando. Antigamente ele não mostrava, ele não se declarava. E ele sabe que Jesus está voltando. Crianças, hoje eu vim falar. Quando eu comentei como Jesus tratava as crianças, e os discípulos quiseram, nem vamos cantar porque está tarde. Quando os discípulos impediram as crianças chegarem de Jesus, sabe por que eles estavam impedindo? Ele não estava impedindo por zelo a Jesus. Sabe o que ele queria? Que Jesus só falasse com as pessoas grandes. Não falasse com as crianças, sabe por quê? Como o irmão, nem perguntei seu nome, olha como eu fui mal educada. Irmão Edivaldo viesse aqui abençoar as crianças. E quando eu estou na parte das crianças, que eu peço para abençoar as crianças, muita gente se assusta. E eu falo assim, irmãos, vocês como ancião, vocês vão abençoar com imposição de mão. E cada culto que meu pai passava, a irmã conhece, pode perguntar para o Rubens, meu pai punha imposição de mão, porque ele não sabia quando ele estaria de novo nos abençoando. E num dia que meu pai não chamou a gente para fazer o culto, que ele estava cansado, meu pai morreu, ele saiu para o serviço e morreu. E ele não me abençoou, não abençoou a Miriam, não abençoou o Rubens, não abençoou os outros filhos dele. Quantas e quantas vezes, irmãos, vocês têm oportunidade de levantar suas mãos e abençoar seus filhos? E quantas vezes, irmãos, vocês fecham as mãos e não abençoam? Bênçãos de pai. Muitas vezes. Hoje eu saí, minha mãe estava dormindo, fui lá no quarto dela, falei, mãe, benção, estou indo. Ela, ai, que horas são, filho? Eu falei, não, são 6:30, pode ficar tranquila, estou indo. Vim. Por quê? Se de repente eu morro na estrada, ou se de repente acontece um mal súbito com ela, e ela não me abençoou. Eu perguntei numa igreja, não vou perguntar aqui. Quantas crianças pedem benção para o pai e benção para a mãe? A minha época, a gente tinha que pegar a mão e beijar, lembra? É da sua época também? Então nós estamos novos, hein? Eu estou com 14, você. 15? Não, você não está com 47, não. Eu estou com 54. E, da minha época, você com 16, quantos aqui dá benção para a mãe? Quantas dão benção? Quantos? Eu tenho a filha do Rubens. A filha do Rubens, a Laura e a Juliana. Você já viu elas? A minha sobrinha Juliana, ela tem um problema muito forte depois da mãe. Morreu. Ela não aceita. E eu faço assim. Benção, mãe.
assim. Entendeu? Quando não dá, eu falo, benção, mãe. Aí, muitas vezes, ela se faz de surda. Se eu briguei e falei alguma coisa, ela se faz de surda. Benção, mãe! Ó, eu dei benção. Se a senhora não me abençoar, a culpa é sua. Ela não me ameaça, eu ameaço ela. Falo desse jeito. Fácil, irmãos. Então, desse jeito. E tem que abençoar. Ah, se não abençoa, eu não saio de casa. Eu saio de manhã, eu dou benção. Eu volto, eu dou benção. Parece uma coisa besta, né? Parece uma coisa... Como a Juliana falou, meu pai e minha mãe nunca me pediam. Mas eu sempre, até para os meus tios. Sabe o que é bênção? Vou terminar, que diz assim. Diz assim, é a última, ó, já estou terminando. É muito provável que as crianças que estão sendo levadas a Jesus, na verdade, é que estavam sendo levadas pelos pais ao mestre. Não sabiam se seriam ou não tocada por ele, mas certamente estavam ansiosos pelo seu toque, pelo quê? E pelo quê que o irmão fez? A bênção. Na época de Jesus, uma bênção, lembra que aconteceu com Jacó e Esaú, e o Jacó e Esaú com o Isaac? Ele falou, pai, me dá um restinho da bênção. Aquele infeliz lá pegou, mas me dá um restinho. Ele deu, ele falou, ó, o que eu tenho eu vou te dar. O que eu tenho eu vou te dar, mas a bênção especial não me deu. Por que eu falei quantos pais abençoaram seus filhos? Sabe por quê, irmãos? Jesus amava crianças. E o mundo mostra, vocês viram aqui as fotos das crianças. Não só sexualmente. Vocês entenderam? Não só sexualmente. Faz de conta, o Arthur vai sair para a escola. Filho, que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Lá na escola você vai mostrar quem sou eu. Não o pai e a mãe, quem é Deus para os seus amiguinhos. Porque você foi o quê? Abençoado. Quantos pais perdem um momento que seu filho está entrando dentro do carro, ou da perua, ou indo a pé? Hoje, irmãos, eu era uma rebelde. Eu odiava a irmã Ellen White. Vocês veem, eu falo sobre ela. Eu falo sobre os 10 mandamentos. Sabe por que eu falo sobre os 10 mandamentos? Porque meu pai me obrigou a ler a Bíblia. Irmãos, eu não estou falando aqui para os meus adolescentes não obedecerem e honrar vocês. Eu quero que eles honrem vocês como pai e mãe. Mas antes de vocês virarem ele, abençoe ele. Filho, que Deus te proteja e te guarde. A bênção do Senhor é uma bênção especial. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos benditos por causa das nossas bênçãos. Se eu, hoje, falar assim para vocês, amém, e não orar, o que vocês vão sentir? Vocês não vão sentir falta de uma bênção no final? Todo mundo não aceita, espera a oração final. Quantos já foram na igreja católica aqui ver casamento? Vocês viram como que é o casamento? Aquela bênção que o pastor une do Pai Nosso, aquela bênção especial não existe. E vocês ficam sentindo falta. Eu sinto, eu fui lá na igreja e falei, Jesus, no velório também, o padre falou umas coisas e só jogou água em cima do caixão. Eu me senti vazia. Aí eu até falei para os meus adolescentes, se eu sair para o mundo, e eu estiver lá fora, pode ter certeza, sabe o que vai me acompanhar? Tudo que eu fazia sábado na igreja. Porque eu posso estar no mundo, mas eu não tenho coragem de comprar, porque Deus falou assim, lembra-se dos dias do sábado para te santificar. Esse dia é especial. Esse dia especial. Gente, eu gostaria de saber quantas pessoas aqui são novas, recém-batizados, que é bebezinho ainda. Tem algum recém-batizado? Você não tem filho, né? Mas eu vou te dar. Eu vou te dar o dominó da vida de José. Eu ia trazer outros jogos, mas eu estou te dando esse jogo. Joga-se igual um dominó. Tem a primeira carta, a segunda carta, a sequência. Tem a sequência. Você conhece a história de José? Não conhece? Me chama outro dia que eu quero contar a história de José para ele. Tá. Aqui o pai que tem mais filhos. Quem tem? 4, 5, 6. Tem alguém que tem 8, como minha mãe, crescer e multiplicar? A irmã teve 8? Os 8 estão na igreja não, irmã?
Estão todos na igreja? Vindo aqui para trabalhar junto com a irmã, vou lhe dar o jogo. Mas a gente já... Gente, a irmã conhece a história de José? Conhece a história de José? Mais ou menos. Então vai aprender junto com eles. Não, eu estou dando para aqui, para minha amiga. Olha que beleza, você viu? Não é Deus já? Vai a história de José. A irmã vai jogar como dominó. Aqui tem as histórias, a irmã vai aprender a história jogando. Como eu sou psicopedagoga, eu falo, e professora de adolescente, gente, já estou indo, já estou atrasada. Eu ensino a Bíblia para os meus adolescentes com jogos. Não estou fazendo propaganda, não. E nem adianta vocês falarem aonde a gente compra, não tem ainda. Você entendeu? Eu faço jogos para eles aprenderem. Porque meu pai fazia eu ler através do espírito de profecia. Agora eu como o espírito de profecia, mastigo, aí jogo no prato e vou fazer o jogo. Eu já fiz no Nisso Cremos. Vocês conhecem as nossas 28 doutrinas? Eu tenho o jogo. Todo mundo conhece a ordem dos 10 mandamentos? Eu tenho o jogo. A irmã sabe, a Bíblia do começo ao fim, ano bíblico, eu fiz um jogo de ano bíblico com perguntas e respostas. Sabe por quê? Eu achei assim uma maneira melhor de ensinar. Falei que eu venho aqui ensinar vários jogos para os nossos adolescentes. E se os irmãos quiserem também, nós vemos uma tarde. Não estou falando de vendas, viu? Não vendo nada ainda. Mas lá para frente. Irmãos, eu só quero que vocês saibam uma coisa. As nossas crianças são joias perante Deus. As nossas crianças são mais que ouro puro. Porque nós que já somos velhos, nós vamos morrer. E sabe quem vai cuidar da igreja? Eles. E sabe o que vocês fazem com as crianças? Não deixa as crianças serem crianças. E Jesus disse, deixai vir a mim os pequeninos, pois dos tais é o reino. E nós temos que ser como criança. Nesse momento eu gostaria... Eu não vou deixar você cantar, porque meio-dia e 15 vão falar, Noemi falou demais. E eu falei mesmo. Mas eu tinha que falar. Eu gostaria de agora, pai, mãe, filhos, cada um segure suas mãos, quem estão juntos. Segurem suas mãos, cada um. E peça para Deus, para que de hoje em diante, vocês consigam entender o que é abuso. Não só sexual, de palavras, de ação. Porque o que vocês fazem, o que vocês falam, é o que nos projetam. Então, vocês pensem nisso antes de falar qualquer coisa com seus filhos. Vamos orar? Querido Jesus, muito obrigado, ó Pai, por mais uma vez, Senhor, estar na sua presença, mostrando os pequeninos para a nossa igreja. Pai amado, tu sabes o coração de cada uma das crianças, tanto do rol até os adolescentes. Pai, tu sabes que muitas vezes ficamos nervosos com os nossos pais, porque é contradição de ordens. E ele só lembra, Senhor, não honra teu pai e tua mãe. Senhor, nós queremos que a sua igreja entenda, ó Pai, que eles são os modeladores de nós como criança. Pai, tu sabe que tudo que você fez, que tudo que continua fazendo é para nos abençoar, para nós sermos uma família unida, Senhor, para nós podermos ir para o céu com o coração, Senhor, e mostrando aos nossos amigos quem somos nós. Esteja com essa igreja, ó Pai. Esteja com cada um dos irmãozinhos e nossas crianças. Proteja eles, Senhor, como tu protegeu eles na época dos discípulos. Esteja com cada família. Esteja protegendo e guardando todos nós. É isso que eu te peço sem nada merecer, mas confiando totalmente em ti. Amém.